Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Sou o professor Marco César, inglês, administração e informática. Vamos começar a nossa videoaula hoje falando a respeito de administração. E o nosso assunto de administração é organograma, ok? Vamos começar, venham todos comigo. Então, começando a data, São Paulo, 7 de janeiro de 2022. Hoje o nosso assunto é administração. E o nosso assunto de administração, então, é organograma, cuja definição é o gráfico que representa a estrutura, formal da organização da empresa, tá? Em um determinado período, em um determinado momento, tá? Ou seja, é a disposição e a hierarquia da instituição, a disposição e hierarquia, né, da disposição e hierarquia da instituição, da empresa, ok? Deve ser, então, utilizado como um instrumento de trabalho, tá? Repetindo, organograma, definição, ele é o gráfico, tá, que representa a estrutura formal da organização da empresa, tá, em um determinado momento, um determinado período, tá? Ou seja, tá, é a disposição e a hierarquia, da instituição, da empresa, tá? Deve ser, então, utilizado como instrumento de trabalho, ok? Como aqui está dizendo, tá, é o gráfico, tá, que representa a estrutura formal de uma organização, de uma empresa, de uma entidade, de um comércio, o que quer que seja, tá, em um determinado momento, em um determinado período de tempo. Ou seja, a disposição e a hierarquia, tá, da instituição, da empresa, de uma forma geral. E ele deve ser utilizado também como instrumento de trabalho. Tá? O objetivo do organograma, vejam, é determinar a relação superior e subordinado, patrão e empregado, né? E a delegação de autoridade e responsabilidades. De novo, o objetivo qual é? Determinar a relação superior e subordinado, ou seja, patrão e empregado, e a delegação de autoridade e responsabilidades, ok? O objetivo, como está bem claro aqui, né, é mostrar, ele é determinar e mostrar a relação superior, né, a relação superior e subordinado, a relação entre patrão e empregado, tá, e a delegação, tá, das autoridades e responsabilidades, ok? E os principais tipos de organograma, vamos lá. Principais tipos de organograma são eles: organograma tradicional, que é o mais utilizado, organograma circular, organograma radial conforme distribuído, tá? Ou distribuído conforme planejado, tá? Organograma distribuído por atividades, organograma horizontal. De novo, os principais tipos de organograma, tá, são eles: organograma tradicional, organograma circular, organograma radial, tá, distribuído conforme planejado, organograma radial distribuído, tá, ou conforme distribuído como planejado, organograma radial distribuído conforme planejamento ou conforme planejado, organograma distribuído por atividade ou atividades, tá, e organograma horizontal, ok? Então são esses os vários tipos de organograma. O mais básico, obviamente, é o tradicional, depois temos o circular, depois temos o radial, tá, conforme distribuído ou distribuído conforme planejado, depois o organograma distribuído por atividade e, por fim, o organograma horizontal, ok? Vamos aqui, um momentinho. Aqui nós temos, veja, o significado dos componentes de um organograma. O significado dos componentes do organograma, vejam, essas linhas que a gente vê aqui, tá, representam o quê? Representam as linhas de comunicação, tá? Então, essas são as linhas de comunicação, tá, que interligam, por sua vez, esses retângulos, tá? Que esses retângulos, por sua vez, representam, tá, os vários departamentos, tá, as várias áreas, os vários departamentos, tá? Vai representar, por sua vez, as várias unidades de trabalho, os vários departamentos, as várias áreas, tá? Os seus determinados com seus vários cargos também, tá? E por outro lado, ele mostra aqui, vejam, tá, as autoridades e hierarquias, ou melhor,
a autoridade e a hierarquia. A autoridade e a hierarquia ela é mostrada, tá, de baixo para cima, tá? Ou seja, os menores cargos vão estar embaixo e os maiores cargos vão estar em cima. Ok? Então nós temos, olha, na forma vertical, de baixo para cima, tá, autoridade e hierarquia, tá? Que por sua vez, tá, demonstra o que? A cadeia de comando, em que os cargos menores vão estar embaixo e os cargos maiores vão estar em cima, tá? Os departamentos menos, vamos dizer assim, essa parte de baixo aqui são os vários departamentos, tá? E o de cima, por sua vez, vai ser o departamento mais importante. Então, vai ser, suponhamos, a presidência, a gerência, tá? Vamos dizer assim, o departamento de chefia, né? O departamento, vamos dizer assim, a cabeça da empresa, vamos assim dizer. Então, onde vai ficar o presidente, o gerente principal, tá? As pessoas de maior autoridade, tá? Na parte de baixo vão ficar os demais departamentos. Vamos dizer que aqui seja uma pequena empresa, uma pequena firma, uma pequena empresa. Aqui em cima a presidência, a gerência, como eu falei. Aqui embaixo, por exemplo, tá? Aqui pode ser o setor comercial, por exemplo, tá? O setor comercial, o setor de vendas, tá? Essa parte aqui, aqui vamos dizer aqui que fique o estoque, por exemplo, tá? Aqui seja um estoque, tá? A área onde ficam guardados os produtos, tá? E aqui do lado, aqui nós temos uma assistência técnica, por exemplo, o setor de manutenção, por exemplo. Aqui temos a parte de vendas, o setor comercial. Aqui o estoque, por exemplo. Tá? E aqui, no caso, o setor de assistência técnica, de conserto, por exemplo. Tá? Um pequeno exemplo de um comércio. Tá? É claro que isso pode variar de inúmeras maneiras, tá? De empresa para empresa, de firma para firma, de organização para organização, de instituição para instituição. Tá? E essas linhas tracejadas, então o que elas mostram? As unidades, tá? As unidades de trabalho, os departamentos, tá? Divididos em cargos e, como eu posso dizer, tá? Aqui temos essa divisão feita pelos departamentos e nesses departamentos os seus vários cargos. Tá? Então são as unidades de trabalho, tá? Então essas linhas tracejadas mostram, tá? As unidades de trabalho, tá? Os departamentos nesses retângulos e os cargos, por sua vez, contidos cada um dos departamentos e cada uma dessas unidades. Ok? Tá? Então essa, por exemplo, nesse caso aqui, é uma divisão horizontal do trabalho, tá? Um organograma no modelo horizontal, certo? Ok? Aqui embaixo, vejam, tá? Um momentinho. Cada empresa ela escolhe como será ou como serão a sua ou a sua representação, suas representações, tá? E dentro dessa questão podem ser usados desde a mais simples, tá, até a mais complexa forma de organograma. Tá? O importante é vocês entenderem, é importante se entender, tá, a sua funcionalidade, é importante vocês entenderem a funcionalidade desses organogramas. Tá? Aqui temos uma curiosidade importante. Vejam, quando foi o primeiro organograma feito? O primeiro organograma foi feito em 1856, no fim do século XIX, por Daniel C. McCallum. Tá? Ele era um superintendente da York and Erie Railroad, tá? Da York and Erie Railroad Company, USA, United States of America, nos Estados Unidos da América, tá? Que usou, por sua vez, tá, os organogramas, para mostrar a aplicação da administração sistemática, tá, em ferrovias. As ferrovias eram, tá, empreendimentos complexos, bem complexos, e muito caros também, até hoje. Tá? Assim exigiam, tá, uma estrutura hierárquica com vários níveis profissionais. Portanto, dessa maneira, conforme os registros históricos, tá? McCallum foi o criador do primeiro organograma, tá, de que se tem notícia. Tá? Então, em 1856, como diz aqui, Daniel C. McCallum, tá? Ele era um superintendente da York and Erie Railroad Company, nos Estados Unidos da América. Tá? Então, ele criou o primeiro organograma, tá? que foi utilizado, tá, para mostrar a aplicação da administração sistemática em ferrovias. Ok? Continuando aqui do lado eu falei do objetivo, né, dos organogramas, e aqui são os principais tipos de organograma. Tá? Aqui eu vou falar um pouco, tá, sobre os tipos de organograma, vamos detalhar um pouco. Tá? Então vejam, um momentinho. Então aqui, alguns tipos de organogramas. Tá? Os principais eu citei aqui do lado, agora há pouco,
e vamos detalhar um pouco sobre os organogramas propriamente. Organograma tradicional, após determinar todos os setores, todos os departamentos, todos os setores e todas as funções contidas nos setores, tá, que constarão na representação, tá, deve-se então fazer uma listagem, uma lista com as posições hierárquicas existentes nesses departamentos, nas mesmas. Tá? As posições mais altas, por sua vez, são ocupadas, levando em consideração os critérios como a responsabilidade. Tá? Quanto maior e mais alta for a posição, maior é a responsabilidade. Então, nesse caso, como aqui está dizendo, quanto maior, quanto mais alta for a posição, tá, maior é a responsabilidade. O presidente da empresa, por exemplo, ele ocupa, tá, o primeiro nível do organograma. O presidente da empresa ele vai sempre ocupar o primeiro nível do organograma, seguido, por sua vez, pelos diretores, gerentes, tá, e assim por diante. Okay? Então, esse, no caso, é o organograma tradicional. Tá? É o mais utilizado, é o principal de todos. Depois temos o organograma circular, que eu citei anteriormente aqui, do lado. Neste tipo, as posições de maior responsabilidade, vejam, começam no meio do círculo, ao invés de estar em cima, né? Então, neste tipo, as posições de maior responsabilidade, que estiverem com maior responsabilidade, eles vão começar no meio do círculo, ao invés de em cima do círculo, ele vai estar no meio do círculo, tá? E então, tá? E o mesmo ele vai se expandindo, e o mesmo vai sendo expandido, tá? Na mesma ideia do tradicional. Então, ó, no tradicional, tá? As posições maiores, tá? De maior responsabilidade, tá? Eles vão estar vindo primeiro, tá? Vão estar na parte de cima, né? Tá? As pessoas que tiverem uma maior responsabilidade, um cargo maior, uma maior responsabilidade, tá? Então, essas posições mais altas vão ser ocupadas, levando em consideração os critérios como a responsabilidade. Isso no caso do tradicional. E o circular? Então, o circular, ao invés de as pessoas que tiverem maior responsabilidade estiverem em primeiro plano, né, no primeiro retângulo, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Eles estarem por cima. Então, nesse tipo, as posições de maior responsabilidade, eles vão começar no meio, ao invés de em cima, estar no meio do círculo, tá? E, por sua vez, esse círculo então, ele vai se expandindo, tá, com os demais cargos, tá, com as demais responsabilidades, na mesma ideia do tradicional. Tá? Então, isso aqui é o circular. O circular ele começa do meio e vai se expandindo. E o organograma radial? O organograma radial ele é distribuído conforme o planejamento, conforme planejado. Né? Então, parecido com o circular, esse anterior que eu falei, apesar de os cargos serem também representados, os cargos vão ser representados por números, tá? E vão constar junto deles então uma legenda, certo? Então, olha, o organograma radial, que é distribuído conforme planejado, ele é parecido com o circular que eu falei anteriormente, apesar de os cargos estarem, tá, sendo representados, os cargos vão ser representados por números. De que forma? Através de números, e vão ter então uma legenda. Tá? Então, no caso do radial, tá? Ele vai ser parecido com o circular, que eu falei antes, tá? Ele vai ser, no caso, ele vai ter os seus cargos, então ele vai ter os seus cargos, tá? Sendo representados através de números, tá? E junto com esses números vai ter uma legenda, tá? Junto desses números, tá? Explicando, tá? O que quer dizer, tá? O significado desses números, tá? Que vão se referir, por sua vez, aos cargos, aqui que eles vão se referir, tá? Então eles vão estar sendo referidos, ser representados por números e constar uma legenda com significado. Tá? Ok? Tá? Então, esse é o organograma radial. Agora, o organograma distribuído por atividade. Olha aí. Organograma distribuído por atividades. Esse por atividades, tipo de organização, tá? Também pode ser feito usando organograma, tá? Distribuído por atividade. Trata-se da organização por atividades, tá? Não por responsabilidades e autonomia necessárias, tá, na profissão. Então, o organograma distribuído por atividade, ele não vai ser como o radial, ou como o circular, ou como o tradicional, que é por responsabilidades. Nesse caso, como o nome já está dizendo, o organograma ele vai ser distribuído por atividades, tá? Que essas atividades têm maior ou menor responsabilidade. Então, o critério aqui básico vai ser as atividades.
tá? Então veja, esse tipo de organização também pode ser feito usando o que? Organograma. Trata-se da organização por atividades. Trata-se da organização por atividades e não por responsabilidades, como a gente viu nos outros anteriormente. Tá? Então ele não vai ser por responsabilidade nem por autonomia, tá? Que são necessárias nas profissões. Certo? Então, isso por atividades. Ele é um tipo de organograma que é utilizado em organizações que representam o seu quadro, tá? O quadro da empresa, pelas atividades. Tá? Então, eles vão representar a sua organização somente por atividades e não por responsabilidades e autonomia que são necessárias nas profissões em geral. Então, isso vai levar em conta somente as atividades. E o último, o horizontal. O horizontal, inclusive, foi esse modelozinho que mostra aqui em cima. Tá? Então, esse horizontal, eu diria também que é muito utilizado também. O horizontal, ele representa de forma horizontal, tá? Esse tipo de organograma, ele coloca os trabalhos, tá? Mais importantes, os trabalhos mais importantes, tá? Vão estar em cima, tá? Enquanto os menos importantes vão ficar, tá? Na parte de baixo. Agora, uma coisa é importante, esse organograma horizontal, ele é representado de forma horizontal, tá? Esse tipo de organograma, o que ele faz? Ele coloca os trabalhos, não só os trabalhos, tá? Ele vai colocar os trabalhos, os departamentos, tá? Os setores, ele vai colocar os trabalhos, os departamentos, os setores, tá? Mais importantes, tá? Eles vão estar em cima, tá? Enquanto que os menos importantes, tá? Eles vão estar colocados na parte de baixo, tá? Mas veja bem, tá? O trabalho, não só o trabalho, mas os departamentos, tá? Os departamentos, vamos dizer assim, as áreas da empresa. Então, as áreas mais importantes, suponhamos a cabeça da empresa, por exemplo, onde fica a gerência e a presidência, vai vir em cima. E nesses outros aqui vão vir, tá? Os outros cargos, vamos dizer assim, os outros trabalhos, tá? Os outros setores com menos importância. Tá? É claro que todos eles são importantes, mas os que tiverem uma menor importância, vamos dizer assim, tá? Eles vão ficar na parte de baixo, um do lado do outro, tá? E o mais importante, claro, tá? A presidência, a gerência da empresa, esse vai estar sempre por cima, ok? Então, dessa maneira, tá? Que se constitui o organograma horizontal, que é um dos modelos mais utilizados também, ok? Então, repetindo, os principais tipos de organograma, tá? Organograma tradicional, tá? Então, aqui, ó, organograma tradicional. Depois, organograma circular, que é aquele, o tradicional, que acontece. Os cargos mais importantes, o tradicional um pouco parecido com o horizontal, os cargos, né, os setores, os departamentos mais importantes vão estar em cima e os menos importantes vão estar na parte de baixo. Tá? É parecido com o horizontal que eu mostrei agora há pouco. O circular, que é que acontece? O cargo mais importante, o setor mais importante vai estar no meio e os demais vão estar nas esferas seguintes, nas outras esferas. Tá? O mais importante vai estar no meio e os demais vão estar nas outras esferas, no caso desse circular. Organograma, depois temos organograma, organograma radial, tá? Distribuído, tá? Conforme o planejado. Tá? Então, como eu falei aqui há pouco, tá? Ele é parecido também com esse sistema do tradicional, tá? Como eu falei aqui, ó, esse distribuído conforme o planejado, tá? Ele é parecido com o circular também, tá? Ele é parecido com o circular, com esses outros que eu falei, tá? Com o circular, só que apesar dos cargos, tá? Serem representados, os cargos vão ser dessa maneira representados por números e vão ter uma legenda do lado. Então, ele é parecido, no caso, com o circular. Tá? O tradicional nem tanto, porque o tradicional, tá? O cargo mais importante vai vir na parte de cima, os menos importantes embaixo. O circular, tá? O que acontece? O cargo mais importante vai vir no meio e os outros nas outras esferas. Tá? Então, no caso desse distribuído, desse organograma, um momentinho, vou diminuir um pouco aqui. Tá? Então, o organograma radial distribuído, tá? Conforme planejado, ele é um pouco parecido com o circular, tá? Só que os trabalhos, tá? Os departamentos, os trabalhos, tá? As áreas, tá? vão ser numeradas, tá? Os trabalhos, os departamentos vão ser numerados, tá? E vai ter uma legenda explicando
o que quer dizer cada departamento, tá? O que faz cada departamento, tá? Depois, organograma distribuído por atividade. Esse por atividade, como eu falei anteriormente, ele não vai levar em conta as responsabilidades, né? As responsabilidades e hierarquias, tá? As responsabilidades e os cargos, as hierarquias, tá? Então ele vai tomar como principal prioridade esse organograma distribuído por atividade. Ele leva em conta, como o nome já está dizendo, as atividades desempenhadas, as atividades que são feitas. Então cada setor com as suas, então ele vai montar um organograma levando em conta as atividades de cada departamento, de cada setor, não levando em conta os cargos mais importantes, tá? Ou as responsabilidades mais importantes. Vai levar em conta as atividades de uma forma geral, que cada vamos dizer assim, o que cada departamento, que cada área faz, conforme as atividades, tá? E o organograma horizontal, esse último que eu falei aqui, tá? É o caso aqui desse primeiro exemplo, tá? Em que a gente vai ter os cargos menores, departamentos menos importantes na parte de baixo, e na parte de cima o departamento mais importante, os cargos mais importantes. Ok? É isso aí, muito obrigado. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Até mais, muito obrigado.